noite, você que está assistindo o nosso congresso. Meu nome é Renata Bikov e eu venho aqui hoje para falar um pouquinho para você sobre o modo como as transformações entraram na minha vida e o modo que eu encontrei de ajudar essas transformações a prosseguir em caminho e a transformar em outras pessoas. Fica com a gente, hein? Eu vou começar me apresentando para vocês. O meu nome é Renata Bikov, eu tenho 28 anos nesse momento. E sou uma das idealizadoras do primeiro congresso online de transformação. Também fui mão na massa no congresso. Além disso, né, eu sou do Transformando Carreiras, junto com o Ricardo, a gente faz parte da equipe. E o Transformando Carreiras é um sonho que a gente realiza todos os dias. Bom, a minha história começou no município pertinho, do município de São Paulo. Eu não sou nascida em Osasco e sou nascida numa família completamente diferente daquela família da propaganda de margarina, né? Eu não nasci numa família onde o pai e a mãe descem as escadarias pela manhã felizes e contentes e o dia está claro, né? Eu não posso dizer para você qual foi a última vez que eu acordei com um dia claro, pelo menos durante a semana, e aí os pais têm aquela fartura daquela mesa de café da manhã, e aí vem a parte mais ficção científica de todas: dois filhos descem a escada, dois filhos em idade escolar que não brigam, né? Quem nunca passou a escova do irmão na beirada do vaso sanitário, principalmente quando a gente divide banheiro com ele, que atira a primeira pedra? Tô brincando. Bom, então eu não acredito que a gente precisa de uma bagagem perfeita para prosseguir viagem, que a gente precisa ter nascido naquela família da propaganda de margarina, ou que a gente precisa ter estudado nos melhores colégios para ter sucesso, ou que a gente precisa ter nascido numa família de empreendedores para ter sucesso, ou qualquer outra baboseira dessas que as pessoas criam, né, e repassam umas para as outras o tempo todo para impedir que nós, pessoas que nos entendemos como pessoas comuns, tenhamos grandes ações, atos de empreendedorismo e transformemos a nossa própria vida. Mas, e aí vou dividir com você uma das lembranças mais felizes que eu tenho da minha infância e que justamente prova esse meu ponto. A primeira dica que eu vou dar para você que quer se transformar é: o momento para ser feliz é agora. O momento para ser feliz é agora, né? Você pode nesse momento estar com muito dinheiro, ou pode nesse momento ter pouco dinheiro, você pode nesse momento estar com as pessoas que você ama, você pode estar distante das pessoas que você ama, você pode ter aquele diploma que você sempre quis na sua parede, você pode estar buscando esse diploma ou sonhando com ele ainda, você pode estar trabalhando na empresa dos seus sonhos, ou você pode estar trabalhando numa empresa que te permite sobreviver, até que você tenha condições de chegar na empresa dos seus sonhos, ou de abrir o seu próprio negócio, ou de fazer qualquer outra coisa que o coração mande. A questão é que o momento para você viver, para você ser feliz, para você se sentir inteiro, é hoje. E sempre é hoje, né? Porque o amanhã ele é uma situação hipotética, ele nunca chega. O hoje é aquele tempo que a gente tem para plantar aquilo que a gente quer colher num outro momento e para ser feliz. E não ser feliz quando chegar as férias, não ser feliz quando eu me aposentar, não ser feliz um dia quando eu ganhar a loteria e ficar rico, ou o dia em que o sucesso cai no meu colo de alguma maneira. O dia para se sentir vitorioso, para ter sucesso é hoje. Uma das lembranças mais simples que eu tenho da minha vida, e uma das lembranças mais marcantes que eu tenho, é uma lembrança que valia literalmente um pão com ovo. Sim, né? Acho que a maior simbologia da simplicidade é a ideia do pão com ovo. Eu nasci em Osasco, a minha mãe era mãe solteira e trabalhava, estudava, e eu ficava o tempo todo na casa dos meus avós. E fui criada pelos meus avós, o seu Paulo e a dona Joana. E a minha rotina, quando eu tinha 4, 5 anos, ela era a seguinte: eu acordava com a minha avó ligando a TV na vovó Mafalda. A vovó Mafalda, para quem é mais novo e não conseguiu acompanhar, ela é uma versão do Yudi gritando PlayStation, PlayStation, só que travestida, é um homem travestido de senhora passando desenhos animados na televisão. E nessa época, né, criança é um inferno, porque hoje, por exemplo, se você me der um final de semana e falar: Renata, descansa, eu durmo, né? Naquela época, criança, você liga a televisão, a criança já acordou e tá pulando. Às 6 horas da manhã, quem tem filho sabe,
a criança já tá com a pilha ligada. Então eu acordava com a minha avó ligando a TV nesse canal, e aí o meu avô, que é descendente de russos, vinha me trazer um ovo de gema mole com um pãozinho, para que eu molhasse o pãozinho no ovo e comesse vendo TV. E ele ficava sentado do meu lado, me acompanhando, né, na árdua tarefa de uma criança de 4, 5 anos, acertar pão com ovo, né, sem fazer aquela sujeira. Aí ele saía do quarto, a minha avó tirava meu pijaminha, jogava roupa suja pela casa, fazia uma trilha de roupa suja no chão, para não pisar no chão frio, palavras dela, e não pegar friagem, né? E aí eu corria pela casa, em cima da trilha de roupa suja até o banheiro, onde o meu avô já tinha esquentado a banheira de água quente para que eu pudesse tomar banho. Não imagina uma jacuzzi, gente, era uma banheirinha de feira, que me fazia suficientemente feliz. E aí eu sentava na banheira, o meu avô pegava um sabonete daqueles que levavam nome de luxo, e que de luxo só tinha o nome, né? E ficava chacoalhando na beirada da banheira até que a banheira se enchesse de espuma. E aí vinha o ritual sagrado de todos os dias pela manhã entre eu e meu avô. Meu avô sentava no banquinho do meu lado, pegava daquele pincelzinho, né, que os homens usam para fazer espuma de barbear, passava no meu rosto, passava no dele, então ficávamos nós dois de Papai Noel, né, com aquele monte de espuma no rosto, me dava um espelhinho, pegava um espelhinho para ele, me dava um aparelho de barbear sem lâmina e para ele um aparelho de barbear com lâmina. E passávamos no rosto, nós fazíamos a nossa barba todos os dias pela manhã. Todas as lembranças da minha infância são igualmente simples e eu fico até emocionada, igualmente felizes. O dia para ser feliz é sempre o agora, não é o amanhã. E se você não consegue ser feliz na situação em que você está hoje, você precisa tomar uma atitude agora. E aí vem a segunda dica, né, para quem quer empreender, para o empreendedor que deseja começar a sua história. Faça algo a respeito da sua felicidade imediatamente. Essa lição, né, do faça alguma coisa a respeito da sua felicidade agora, tome alguma atitude que mude o rumo da sua vida agora, eu aprendi também muito novinho. A gente morava na casa dos meus avós, que nem eu já contei pra vocês, e a minha mãe não tinha uma casa própria. E quando ela teve a opção de comprar a casa própria dela, foi uma casa em Taboão da Serra, a gente sabia que a situação ia ficar um pouco mais apertada nos próximos anos, né? Ela quitou a casa muito antes do que a gente sonhava, mas na época a gente não tinha como saber disso. E ao mesmo tempo, fazer faculdade era um valor muito importante dentro da casa que eu nasci. A minha mãe era a primeira e única pessoa na família que tinha conseguido fazer faculdade. Eu cresci vendo todo o sacrifício, né, que ela fazia para dar conta de todas as suas atividades, como mãe, como profissional, como mulher e como estudante, para conseguir correr atrás aí de um diploma, de uma formação, que era uma coisa que na minha casa ninguém tinha. E que o meu tio, por exemplo, não tinha, e os meus avós não tinham, e que ela estava lutando. Então eu sabia que na minha história era importante fazer uma faculdade. Não que eu acredite que isso valha para todas as histórias, mas era um valor dentro da minha casa que valia para mim. E conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que no colégio que eu estudava, essa não era a prioridade. Eu estudava em um colégio tradicional de freiras, aqui na região de Osasco, que na época não tinha intenção de te fazer entrar numa boa faculdade, numa faculdade, de repente uma faculdade pública, ou numa das faculdades muito boas particulares que tinha. Era um colégio que tinha como objetivo que você chegasse ao final dos seus estudos, que você pudesse virar freira, eventualmente, ou que você virasse professora do colegial, do ensino normal, né? Professora das crianças, na época a gente chamava de normalista, algo semelhante ao que o pedagogo e a pedagoga fazem hoje. Eu pensava que só existia uma coisa, para mim, mais inadequada do que virar freira, no meu perfil, virar professora. Olha lá como é que o destino age, né? Então, eu comecei a pensar nessa época que talvez eu não tivesse condições, se eu continuasse por aquele caminho, de chegar naquilo que eu desejava, fazer uma faculdade. E comecei, tinha muito pouco acesso à internet, mas tinha algum acesso à internet, aquela história de meia-noite, conectar o computador para contar um pulso só, e aí a gente via, eu comecei a fazer simulados de vestibular para ver como é que eu me saía. E eu me saía muito mal. Eu ia muito mal nesses simulados. Então, assim, eu percebi naquele momento que eu estava muito longe de chegar aonde eu queria.
E aí naquela época, quando eu estava na 8ª série do ensino fundamental, eu decidi tomar uma atitude imediatamente. Eu decidi que eu precisava entrar num colégio que me desse condições de estudar na faculdade que eu gostaria. E na época o meu sonho era estudar na USP. Eu queria muito que a USP fizesse parte da minha vida. A USP era o lugar onde a minha mãe fez a faculdade dela. A USP era o lugar onde eu ia nos finais de semana, onde eu ia em muitos outros momentos e pensava, né, que era ali que eu queria estudar, era ali que eu queria começar a minha carreira. E fui na época, que nem doida, criança, né, visitando todos os colégios que a minha cidade tinha, para descobrir que colégios se alinhavam com aquelas expectativas, e aí fui com o valor dos colégios para minha mãe. E a minha mãe não tinha condição de pagar nem metade do valor do colégio mais barato que eu tinha levado para ela. E aí eu decidi que eu tinha 6 meses para conseguir uma boa bolsa, para que eu tivesse condição de, com aquilo que a minha mãe podia pagar, estudar num desses colégios. E eu consegui. Eu peguei uma bolsa de 60% no colégio, né? Aí quando se pagava até os primeiros dias do mês, a bolsa aumentava um pouquinho, e a bolsa podia aumentar ano a ano, de acordo com o desempenho. E aí eu consegui mudar a minha história. Eu consegui chegar mais perto daquele meu objetivo, com muito esforço, mas com uma ação imediata, não com uma ação no futuro. Então, se você hoje não está satisfeito com a situação que você vive, independente da sua idade, independente da sua classe social, independente daquilo que é o seu sonho ou o seu próximo objetivo, porque eu brinco que a gente é feito de vários sonhos. Na época esse era meu sonho, hoje eu tenho muitos outros. Você precisa tomar uma atitude imediatamente, e essa atitude não passa por reclamar, essa atitude passa por fazer acontecer. A minha próxima dica para você que busca transformação é que você deve fazer todo o esforço necessário sem reclamar. As pessoas gastam muito tempo, muita energia e muita disposição numa coisa que não traz resultado nenhum, que é a reclamação. Constantemente a gente se coloca no papel de vítima, né, das situações, em vez de se colocar no papel de protagonista, e gasta aquela energia que a gente podia gastar mudando a nossa vida para reclamar. E as pessoas, o meio, muitas vezes ele colabora. A gente vem eventualmente de lares, escolas, círculos de convivência, círculos de colegas de trabalho, onde as pessoas estão muito mais acostumadas a reclamar do que a entender que elas são responsáveis pelas suas escolhas e que elas podem fazer diferente. Eu vou contar uma passagem da minha vida que foi super difícil e ao mesmo tempo onde eu não reclamei durante anos, né? E que fez uma baita diferença no modo como eu me entendo como ser humano capaz hoje. Que foi na época que eu entrei na faculdade. Eu já contei pra vocês que eu queria entrar na USP de qualquer jeito. E eu fui fazer uma ciência pura na USP, só pra deixar a minha mãe doida, né? Eu fui fazer História. Quando eu estava em um semestre da faculdade de História dentro da USP, eu fui convidada, tinha prestado vestibular, fui convidada a fazer um curso numa faculdade particular aqui da região de Osasco, de psicopedagogia. Mas era graduação em psicopedagogia, que era uma coisa que não existia em nenhuma outra faculdade do país, com uma única exceção. A PUC do Rio Grande do Sul também tinha começado naquele ano a oferecer esse curso. Era um curso que eu tinha muita vontade de fazer e uma inclinação pessoal por fazer. Eu tenho uma irmã, a Beatriz, que é autista. E a Beatriz fazia bastante acompanhamento psicopedagógico, porque ela tinha dificuldades na escola na época, e eu me sentia completamente incapaz de ajudá-la. Ao mesmo tempo, conforme eu tentava ajudar a Bia, eu entendia que eu gostava da psicopedagogia, que eu gostaria de fazê-la. O meu medo era que a faculdade fizesse aquela primeira turma e não desse prosseguimento, não abrisse outras turmas para que eu pudesse participar. E eu ficava pensando, eu largo a USP, que era um sonho, tranco a USP e vou fazer psicopedagogia nessa faculdade particular que eu não sei como é que eu vou fazer para pagar, ou eu continuo na USP, esqueço isso e faço só aquilo que eu já tinha planejado, fingindo que eu não tinha um desejo incontrolável de conhecer esse outro curso, esse outro campo de estudo. E aí eu decidi que pagasse o preço que fosse, eu ia fazer aquilo que eu queria fazer. Eu ia fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. E o preço foi caro, o preço não foi barato, né? A minha rotina era assim, eu acordava bem cedinho, ia lá para a USP,
porque eu tinha conseguido um estágio. O estágio era na área de atendimento, de helpdesk dos serviços da USP, numa unidade chamada CCE, Centro de Computação Eletrônica. Eu ficava no CCE pela manhã, fazendo o estágio, atendendo telefonemas, resolvendo problemas, ajudando usuários. Almoçava rapidinho no bandejão da USP, corria para conseguir fazer o bacharel em História, que ia dar mais ou menos das 2 às 6 da tarde, sem parar, sem intervalo, numa patada só, né? E aí, quando saía às 6 da tarde, eu comia correndo no bandejão de novo e eu ia lá para a Unifiel, em Osasco, fazer o curso de psicopedagogia até 11h da noite. Chegava em casa correndo, tomava banho, comia alguma besteira e ia dormir, porque no dia seguinte tinha essa rotina maluca de novo. E a rotina foi se acirrando, né? Na época que eu tive que fazer estágio nas faculdades, os 2 estágios ao mesmo tempo, eu fazia de final de semana, me virava. Quando não tinha dinheiro, eu pegava bico para conseguir um pouco mais de dinheiro, enfim. Foi uma loucura essa época. E as pessoas me perguntavam: Renata, como é que você aguenta? Eu brincava: olha, eu ando tão ocupada que eu não tenho tempo para sofrer, que eu não tenho energia para reclamar. Então, já que eu não posso sofrer, já que eu não posso reclamar, eu vou continuar fazendo tudo aquilo que eu posso fazer para preencher a minha rotina do modo mais produtivo possível, com um sorriso no rosto. Isso é uma lição que eu aprendi, isso é uma coisa que eu tirei, né? Se você tem um sonho, se você quer alguma coisa na sua vida, você tem que pagar o preço. E pagar o preço exige que você pare de gastar energia agora reclamando, que você pare de gastar energia agora se lamentando e se colocando no papel de vítima, que você entenda que existem zilhões de pessoas por aí fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, tendo dias extremamente produtivos, e que não é à toa que essas pessoas alcançam o sucesso. Elas alcançam o sucesso porque elas trabalham duro para aquilo. E a gente sempre pode trabalhar um pouco mais duro. A gente sempre pode pegar um pouco mais pesado com a gente mesmo para alcançar um sonho, para alcançar um resultado, para alcançar um objetivo. Meu próximo conselho para você que quer transformar a sua vida, que quer fazer a diferença, é entender que sempre existem mais opções na sua frente do que aquelas que você enxerga. Nós somos criados numa escola que ensina a gente a fazer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, né? Onde o bom aluno é visto como aquele que é tão disciplinado, que não reclama de nada, que não contesta nada, que não pergunta nada. Numa escola onde a gente tem perguntas certas e perguntas erradas ao longo da nossa vida, ao longo do nosso passar. A gente entrou muitas vezes em faculdades que nos ensinaram a ser ótimos técnicos, extremamente técnicos, e não trabalhou os nossos outros aspectos, né? E a gente cresce numa bolha de ilusão onde a gente acredita que só existe um caminho certo e um jeito de fazer as coisas. E essa dica, né, esse momento que eu tenho com você é para dizer que existem muitas maneiras de fazer as coisas e que você não necessariamente precisa escolher aquela maneira que é dada como certa pelas outras pessoas. Eu tive muita sorte num dos campos da minha vida, que é o amor. Eu conheci o grande amor da minha vida quando eu tinha 16 anos de idade e ele tinha 15. Ele era o CDF da sala, sentava lá no fundo, tinha a risada mais gostosa que eu já tinha ouvido na vida. E eu era mais saidinha, né, menos inteligente, mas e sentava na primeira carteira porque eu sabia que se alguém sentasse entre mim, né, entre eu e o professor, eu me dispersava. E aí, naquele ano, segundo ano do colegial, quando eu olhei para o Ricardo com um pouco mais de cuidado, eu percebi que eu estava perdida. Eu tinha me apaixonado perdidamente por uma vida inteira e ali estava o meu grande parceiro de vida, até de outras vidas. Era um amor que transcendia qualquer coisa que eu tinha sentido e até hoje é um cara por quem eu me apaixono todos os dias. Só que nós nunca tivemos caminhos convencionais para seguir ao longo da nossa vida. A gente se casou no civil antes de morar junto, porque a gente queria comprar um terreno juntos. A gente sempre jogou como time. Então naquela época que eu estava nas 2 faculdades, não tinha tempo nem de lavar o meu cabelo, o Ricardo vinha aqui em casa, lavava meu cabelo, lia o TCC para mim quando eu estava com o olho cansado de ler, não conseguia.
Quando o Ricardo precisou entrar na faculdade, eu também parei tudo para ajudar ele a estudar, para ajudar ele com redação, para ajudar ele com tudo aquilo que ele precisava de ajuda. Então a gente sempre jogou como time, a gente sempre entendeu que o bem do outro nos fazia muito bem. E quando a gente resolveu se casar, um casamento convencional não cabia dentro nem dos meus sonhos, nem dos sonhos do Ricardo. E as famílias queriam, né? E as pessoas esperavam que a gente casasse véu grinalda na igreja, jogando arroz e com padre e tudo aquilo que se esperava. Mas nós não desejávamos isso. E nós já tínhamos para nós mesmos, né, que os nossos planos eles eram mais importantes. Que o modo certo de fazer era o modo que o nosso coração mandava naquele momento. E a gente decidiu criar uma cerimônia que não tinha nada a ver com o convencional. A gente fez uma cerimônia inteira dentro de um salão. Eu usei sapato e batom vermelho a cerimônia inteira. A minha mãe e os nossos melhores amigos conduziram a cerimônia e participaram da cerimônia, né, de modo extremamente ativo. Todos os meus padrinhos, tanto do civil quanto dessa cerimônia religiosa, são os meus melhores amigos, pessoas que eu amo muito, né? E a gente fez completamente fora do convencional. Deu muito trabalho, foi muito difícil, mas nada vai pagar o brilho nos olhos, né, que a gente sentiu ao olhar as coisas que as pessoas tinham falado pra gente que isso não tinha como dar certo, que esse era o caminho errado, que nós éramos loucos de fazer as coisas daquele jeito, que sim, nós éramos loucos, né, mas nós éramos os loucos mais felizes de todos os tempos. Então eu falo pra você, existem vários caminhos de fazer as mesmas coisas. Eu podia dar exemplos profissionais, porque graças a Deus eu já coloquei isso em prática na minha vida profissional um monte de vezes, mas eu quis te dar o maior exemplo que eu trago no meu coração, que foi o exemplo do meu casamento. Completamente fora do convencional, dito como impossível ou louco por grande parte das pessoas e tremendamente recompensador e apaixonante, quase à altura, né, daquilo que eu sinto pelo meu parceiro de vida e de alma, que é o Ricardo. E a minha última dica para você, né, que deseja fazer a diferença, transformar a sua própria vida, transformar o mundo, né, é que você sempre dê o seu 100%, você sempre dê o seu melhor. Você jamais aceite de você mesmo qualquer coisa diferente do que o melhor que você tem para oferecer. E o melhor que você tem para oferecer dá trabalho, é difícil, exige novos caminhos, exige desafios de você, mas é extremamente recompensador, vale muito a pena. E o último caso que eu vou dar para vocês é o meu caso de atuação profissional. A minha carreira me escolheu quando eu terminei a psicopedagogia, eu fui procurar um emprego e achei, né, uma grande ONG me convidou, uma das ONGs mais tradicionais que a gente tem no país, para dar capacitação profissional. Porque eu tinha facilidade para falar com as pessoas e eu era muito rápida para montar material, para discutir com as pessoas, para interagir com as pessoas. Olha lá, eu que não queria ser professora, né, virando instrutora de capacitação profissional. E quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, eu entrei apavorada. Né? Eu tinha um conjunto de pessoas que tinham quase a minha idade, que esperavam de mim uma postura de professor supremo, acima de todo mundo, que eu não era. Eu era alguém doido para fazer troca e interagir com essas pessoas. Isso tem uma relação muito forte com aquilo que eu acredito de treinamento até hoje. E nessa mesma época, eu enfrentei um monte de desafios. Existiam algumas pessoas na minha equipe de trabalho que não acreditavam na minha capacidade, tentavam me sabotar. Existiam alguns recursos que me faltavam, que eram importantes para mim. Existia muita experiência que eu ainda não tinha e devia buscar. Mas eu posso dizer com segurança que todos os dias que eu estive nessa ONG, eu dei o meu 200%. E os resultados, eles eram espetaculares. Eu tenho, graças a Deus, contato com a maior parte dos alunos dessa época e eles falam com a boca cheia, Renata, né? O dia que eu precisar de um treinamento na minha empresa, é você, né? Renata, o que você vai fazer? Não quero nem saber, você tem o meu apoio. Porque são pessoas que eu acabei conquistando com 100%. E é o 100% para o outro, não é para o chefe. Não é para você, né? É o 100% da sua obrigação com a outra pessoa que está interagindo com você. Independente do seu meio de trabalho, dê sempre o seu 100%. Quando eu entrei no Sistema S, uns anos atrás, um ano atrás, na verdade, eu também topei com um novo desafio, falar de educação cooperativa para diretoras e professoras das escolas. E de novo,
virava a noite estudando, virava a noite montando material e os resultados sempre são bons. Quando você faz o seu melhor, o bom resultado vem. Faça o seu melhor todo o tempo, dê aquilo que você tem de melhor, dê aquilo que você tem de fantástico. Porque o mundo não precisa de mais uma pessoa medíocre. O mundo precisa de você na sua melhor forma, na sua melhor maneira. E aí os resultados vêm, os resultados sempre vêm. Bom, eu vou encerrar, né, a nossa palestra falando para você que eu tenho total disponibilidade para te ajudar naquilo que você precisar. A Transformando Carreiras está de braços abertos, a gente tem um propósito de existir, não tem um desejo por lucro, uma meta. Nós queremos ajudar pessoas a fazer a diferença nas próprias vidas e no mundo. A gente acredita que isso é muito necessário hoje. E deixo para você o meu e-mail, que é renata.bicov@transformandocarreiras.com.br. E deixo também o meu contato no Facebook, Renata Bicov. Vem participar junto dos nossos projetos gratuitos, vem conhecer um pouco daquilo que a gente faz, tá? Vem fazer parte do nosso ciclo de convivência, seja bem-vindo à história do Transformando Carreiras e seja muito feliz transformando a sua vida, a sua carreira e a sua história. Obrigada!